Olá, estudante. Eu sou o professor Guilherme e aqui ao meu lado está o professor Everton Marcos. É um prazer ter você aqui conosco hoje neste Lapidando Ideias, programa ou podcast voltado a humanidades e, em particular agora, para estudos de filosofia para a Prova Nacional Docente, PND. Aqui nós vamos estudar um pouco de filosofia com calma, rigor, mas também com diálogo. Professor Everton. Olá, professor Guilherme, olá, nobres estudantes. Uma satisfação estar aqui com vocês e vamos aprender juntos, discutir, pensar juntos sobre filosofia, sobre a Prova Nacional Docente e demais elementos importantes que conectam esses dois elementos, tá? Muito bem, professor. E hoje a gente vai começar com o mais importante no estudo da filosofia, a base, como ler um texto filosófico. Professor Everton, para começar, quando nós falamos em ler filosofia, nós estamos falando de uma leitura comum, como a gente lê outros textos, como textos de jornais, romances, ou a gente está falando de um texto mais específico, que tem uma necessidade específica? Bom, ler filosofia exige uma atenção bastante cuidadosa, então nós não estamos falando de um texto como outros tipos de texto, né? Um texto jornalístico, ou um texto literário, ou outra estrutura de texto, um texto poético, por exemplo. O texto filosófico é um texto que exige, então, uma leitura bastante atenta e, na maioria dos casos, uma leitura que eu gosto de chamar de uma leitura anotada. Então, além de ler, registrar ideias, acaba por se tornar um elemento bastante importante. O texto filosófico, ele trabalha com problemas filosóficos e, na filosofia, problemas não são coisas ruins, tá? Problemas são questões. Então, sempre que se discute o elemento problema filosófico, estamos falando de questões, de conceitos. E aí o elemento do conceito, nós vamos falar mais à frente, o elemento do conceito são palavras que num texto filosófico não são só palavras. Elas carregam um significado muito sugestivo. E a depender de quem está tratando deste conceito, seja um filósofo ou uma filósofa, essa palavra pode ganhar um outro sentido, né, e uma gama de sentidos. Então é preciso ter uma leitura bastante cuidadosa. Esses textos apresentam teses, apresentam argumentos, têm ideias principais, têm ideias secundárias, e assim o texto vai se organizando, entregando informação e, em muitas situações, uma informação um pouco codificada, que é preciso um esforço. O autor, a autora, normalmente força o leitor a entrar naquele sistema, naquela organização que ele próprio está construindo. Exemplos, né? Nós temos textos ensaísticos, nós temos diálogos. Platão, por exemplo, escreveu toda a sua obra em diálogo. Aristóteles já escreve tratados maiores. Outros autores vão escrever ensaio, como Michel de Montaigne. Nietzsche, no período contemporâneo, escreverá aforismos. Então, para alguns exemplos, para pensarmos que os textos são diversos e, portanto, exigem um olhar bastante qualificado e específico para cada texto, autor ou autora. Então a gente pode dizer, professor, fazendo um balanço do que você acabou de dizer, que talvez então mais importante do que perguntar sobre o que é esse texto, o aluno deve se perguntar qual é o problema que está sendo enfrentado nesse texto, não é mesmo? Eu acho que isso já melhora muito a qualidade da leitura, não é verdade? Exatamente. Então, assim, nós temos nos textos, e pensando na Prova Nacional Docente, muitas das questões, muitos dos enunciados trazem textos, trechos de texto ou excertos de texto. Então é preciso, ao ler esse trecho de texto ou ao ler um trabalho filosófico, pensar numa primeira ideia, que é a ideia do tema. Então, que tema que trata esse texto? O que está sendo discutido aqui? E o tema é o assunto geral, né? A justificativa geral, as ideias gerais, pode ser do conhecimento, da arte, da religião, da política, da ética, né? São concepções assim que abarcam o todo que está sendo discutido ali. Depois nós temos o problema ou os problemas. Então são as questões que são discutidas e que podem ser variadas. Algumas de forma bem clara, tão bem posicionadas, outras não. Exigem então do leitor uma análise para saber se realmente está construído daquela maneira. Temos as teses, que são as ideias principais que são defendidas pelo autor ou pela autora. Essas teses e essas ideias, elas são organizadas a partir de argumentos. Então, as ideias vão sendo intercaladas e poderíamos chamar, professor Guilherme, que cada autor ou autora faz uma espécie de costura. E aí cada costureira ou cada costureiro costura de um jeito. E os filósofos, as filósofas também. Então é preciso entender o autor, a autora e esse texto dentro desse contexto. Como que esse autor costura? Exemplo, Nietzsche costura diferente de Platão. Porque eles escrevem de formas diferentes, estão em momentos diferentes e querem chegar
a objetivos distintos. Então é preciso ter bastante atenção e cuidado. E, como já citado anteriormente, os conceitos. Então, o conceito de moral, por exemplo, no Nietzsche, é diferente de outros autores. É preciso tomar um cuidado, então, quando aparece essa palavra, esse autor, o que esse autor está discutindo, como ele está discutindo. Essa leitura cuidadosa é bem importante. E esse é um elemento muito exigido na Prova Nacional Docente, porque diz respeito ao repertório que os nossos estudantes, que as pessoas que estão fazendo a prova, isso também aparece em outros exames, tá? Que estão fazendo essa prova, então, outros processos seletivos, que tipo de repertório, qual é a profundidade do repertório. Então, como que esses estudantes, e num concurso público isso também é comum de acontecer, ou em outros exames, que tipo de informações e como que essa pessoa absorveu e cuida dessa informação, trabalha essa informação. Então, é necessário, sem sombra de dúvidas, um olhar bastante cuidadoso para o conceito. Isso ajuda muito no ENAD, né, professor? Porque geralmente nas questões não se pergunta só pelo tema, mas se pergunta pela relação entre a pergunta, a resposta, a justificativa. Então tem essa necessidade mesmo de articular essas coisas e saber diferenciar bem o que é um problema, um conceito, um tema, um argumento, porque são etapas e elementos necessários na resolução de uma questão. Mas, dando sequência então a isso, professor, queria saber o seguinte, né? Quando essa leitura aparece em uma questão do PND ali, qual deve ser o primeiro cuidado que o estudante deve ter numa situação dessa? Assim, deve fazer o quê para poder enfrentar essa questão e poder seguir adiante sem maiores dificuldades? Excelente questão essa. Bom, o primeiro elemento é que nós temos que lidar com uma gestão de prova, ou uma gestão de avaliação, enfim. Isso não serve só para o PND, para demais avaliações também. É preciso entender que tipo de estrutura eu tenho para realizar e resolver uma questão. Então, assim, normalmente as questões são respondidas em 3 minutos, 4 minutos. E se gastar-se tempo demasiadamente com uma questão, vai faltar para outras questões. Então, é sumamente importante treinar como ler essa questão. E, muito provavelmente, a questão será lida 1 ou 2 vezes no máximo, tá? Então, é preciso uma leitura bastante atenta, cuidadosa com as palavras, com a estrutura da linguagem, e além com essa estrutura da linguagem, com o comando. Porque o comando é o que está realmente sendo exigido daquele candidato, candidata, daquele estudante, tá? O comando, ele direciona, então é preciso entender muito bem o comando. O texto, normalmente, é selecionado e dispõe numa questão para encaminhar essa pessoa a pensar sobre. E esse comando, então, é o que, trocando em miúdos, é o que é cobrado na questão. Se o que essa questão está me perguntando? É o comando que dirá. Ele vai, e em muitas situações, o comando é considerado um comando incompleto. Ou seja, são as alternativas que vão completar esse comando. Então, a partir do texto, a partir do comando, como que eu completo este comando? Qual das opções é a melhor alternativa, ou a melhor opção, melhor? Então, qual que é a melhor opção das apresentadas para completar aquele comando? E aí, assim, o estudante, o candidato, enfim, a pessoa que está resolvendo a questão e pensando, refletindo sobre. E vejam que é um processo complexo, né? Você tem que dominar o texto filosófico, você tem que dominar a técnica de leitura e interpretação. Também é preciso cuidar do tempo, além do tempo, atenção total ao que está sendo dito e para que se possa absorver, retirar essas informações, portanto, optar ali entre aquilo que está posto, a melhor opção, né? Aquilo que se apresenta de forma mais qualificada para aquele contexto. Então, uma orientação prática que a gente pode tirar de tudo que o professor Everton falou aqui é que antes de já querer responder uma das alternativas na questão do PND, sempre procurar ler em voz baixa a questão, saber exatamente o que a questão está pedindo e não tentar já respondê-la de forma impulsiva. Essa espécie de retraimento, né, de tomada de consciência do que a questão está pedindo de uma forma mais paciente pode fazer muita diferença no resultado da prova. Então, ficar muito atento a isso. Mas, professor, dando ainda prosseguimento a esse problema, queria, quem sabe, mudar um pouquinho agora o enfoque e ver com você exatamente o que a gente poderia dizer que é o maior mal-entendido das pessoas a respeito da filosofia. Talvez essa visão geral da filosofia também seja um dos fatores que levam os estudantes a errarem em algumas das questões do ENAD, então, ou do PND, melhor dizendo. Então, como que fica isso? Assim, como que a gente pode lidar com isso? Bom, uma das maiores confusões, e eu acho que a mais básica, eu penso que a mais básica, é confundir filosofia com opinião. Então, opinião, o meu avô brincava assim, minha avó, que opinião cada um tem a sua, né? Então, assim, opinião, ela não exige exame.
A opinião eu não preciso ter argumentos. A opinião ela pode vir do nada e partir para o nada. Ela um pouco se autossustenta. Filosofia não. Filosofia nós dependemos de uma tradição de pensamento desenvolvida, né, que ultrapassa os 3.000 anos. Filosofia ela trabalha com argumentos, ela trabalha com conceitos, ela tem uma métrica. Os autores, as autoras podem fazer parte de uma escola de pensamento. A opinião não tem escola de pensamento. A opinião ela dificilmente aceita a divergência. A opinião é uma coisa muito pronta e que está dada, né? E que vai passando de geração em geração e ela precisa de exame. Na filosofia, o exame é o que nos movimenta. Porque lembrem que eu disse antes, na filosofia nós temos problemas. Os problemas eles não são coisas ruins, são fundamentais, eles são questões. Os meus estudantes, enfim, quando me perguntam o que é a filosofia é a área das perguntas. Se você procura perguntas, então essa é a área ideal para a filosofia. A grande contribuição da filosofia são as perguntas, né? Porque o mundo está cheio de respostas, mas as perguntas bem posicionadas, elas realmente precisam ser feitas. E a filosofia contribui com as perguntas e também com as várias tentativas de responder as perguntas quando constrói conceitos. Eu sei, às vezes aí a coisa fica um pouco complexa, né? Porque conceitos, eles são difíceis, as teorias são difíceis, mas os autores e as autoras buscam, com as suas respostas, os seus conceitos, resolver, então, aquilo que está sendo posicionado. Então, em suma, a filosofia ela busca explicar o porquê se afirma alguma coisa, dentro de determinado contexto e com determinados elementos. Perfeito. Então, a gente pode dizer, né, professor, que quando o aluno fala, na minha opinião, na verdade, a conversa filosófica ela não está terminando, ela está começando. E que o passo seguinte, a pergunta mais importante, vem na sequência, e saber quais são as razões que o levam a sustentar aquela opinião, não é mesmo? Justamente. E para fechar aqui, professor, como a gente poderia, então, como o estudante pode lapidar uma ideia ao estudar filosofia, já que o programa se chama aqui Lapidando Ideias, vamos tentar, então, entender como a gente pode lapidar essas ideias em filosofia para chegar realmente ao essencial do que a gente está buscando aqui. Bom, lapidar, meu avô foi marceneiro e ele lapidava, lixava, cortava, tirava partes ásperas, alisava madeira, né? E quem lapida pedras, enfim, vai tirando coisas que são desnecessárias. Então, lapidar é um pouco isso, é tirar os excessos, é polir aquelas ideias, travar contato com uma linguagem específica e cuidar dessa linguagem dentro de um certo núcleo, de um certo problema, dentro de uma certa estrutura que está bem posicionada. Além disso, é preciso pensar o que é esse problema, como esse problema se organiza, qual que é o conceito central que está sendo desenvolvido e que tipos de argumentos são construídos. E uma ideia lapidada, ela tem que se apresentar de uma forma clara. Eu sei, nem sempre os filósofos ou as filósofas apresentam-se de forma clara, mas em muitas situações, né, eu gosto de dizer que na filosofia o mais difícil é o mais interessante, porque tem uma certa disputa, assim, um pouco Sherlock Holmes, né, de você encontrar onde está a resposta. Então tem filósofos que fazem isso, né, que eles provocam o leitor, eles não entregam de bandeja, então eles estão te provocando sim para que você busque isso. Tem um livro da literatura brasileira que eu acho incrível. A primeira palavra dele é extraordinária, né? O Grande Sertão Veredas, do Guimarães. A primeira palavra é nonada. Essa palavra não tem tradução, essa palavra foi criada pelo Guimarães. E na minha percepção, o nonada do Guimarães é para fazer com que o leitor ou desista já na primeira palavra ou persista até o final. Então isso é uma provocação. Eu fico imaginando os tradutores do alemão traduzir nonada, porque não tem correlato na língua alemã. Então veja, isso é só um exemplo, né? Eu trouxe um exemplo da literatura para que você perceba o seguinte, é preciso então ir atrás do que está por trás disso, né? O autor ele não está entregando tudo, então é preciso fazer um movimento reflexivo. E veja, a filosofia concorda com o movimento, né? Nós não concordamos muito com essa ideia do filósofo que é o pensador, que fica parado. Não, a filosofia é um movimento constante, né? É disputa de ideias, é enfrentamento de ideias, é embate de ideias. Bom, uma ideia lapidada, ela também é uma ideia que tem uma justificativa. Então, ela tem uma construção, ela se estrutura e ela é delineada. Então, ela vai ser descrita de forma bastante profunda, né? Os filósofos, as filósofas produzem seus trabalhos de forma muito articulada. E, de novo, lembre daquela ideia da costura. Eu entendo que essa ideia, ou do tricô, do crochê, que é aqueles fios que vão se amarrando um no outro e você vai percebendo o desenvolvimento das ideias. Então, pensando na prova nacional docente, especificamente, é importante estudar os problemas, estudar os conceitos e não entender que filosofia é uma decoreba.
Aliás, entender filosofia como uma decoreba é um problema crasso, tá? É um problema básico. Essa é uma ideia que precisa ser colocada de lado muito rapidamente, né? Filosofia é entender os seus autores e ir trabalhando com esses autores sem uma decoreba, né? Mas sim entendendo os autores, as ideias, as autoras, os conceitos, as escolas, dentro de certos contextos, com aproximações e com distanciamentos. E aí você vai criando o repertório. Por isso que, para ser um músico, é preciso dominar instrumentos variados e ter um repertório variado. Um filósofo, uma filósofa também. Então é preciso ter uma leitura variada, especialmente daqueles autores, aquelas autoras que a gente não gosta muito, daqueles que parecem ser mais difíceis. São esses que vão te exigir mais, que vão tensionar mais as tuas concepções. E esse é o papel da filosofia. É tensionar, né? Pode criar consenso, mas em muitas situações é se criar dissenso, né? Criar rupturas, e aí nós vamos aprendendo com este processo. Então, em suma, lapidar acho que limpar um pouco o terreno para que aquilo que é mais interessante se apresente. Muito bem, professor. E pegando carona no que você acabou de dizer, a gente então pode dizer que o papel aqui não é decorar, como você bem disse, mas é problematizar, é tornar algo uma questão, algo que é sujeito à discussão, a debate, não a uma certeza definitiva, absoluta, mas algo que merece justificativa com base em argumentos, em razões, em teses, como você falou, conceitos. Então, assim, uma sugestão que fica para você que está assistindo aqui a este episódio hoje é anotar 3 palavras-chave e depois perguntar qual foi o problema central que foi abordado aqui, para tentar fazer esse exercício e justamente já se preparar para os próximos episódios desse podcast, que a gente vai tratar de outros assuntos relacionados à PND e assuntos da filosofia. Professor Everton, gostaria de fazer algumas considerações finais aqui, antes de nós fecharmos? Eu acredito que essa sugestão do professor Guilherme é bem interessante, que é tentar reconstruir, então, ouvido o episódio do podcast, enfim, assistido, né? Agora, o que eu compreendi disso? Então, é preciso fazer aquela coisa que se faz, muitos professores, professoras de língua portuguesa fazem, né? Lê o texto, agora, o que eu entendi desse texto, né? Tente falar sobre o que você entendeu. E aí é um desafio, porque falar para outros, para outras, exige que nós façamos a gente tem que absorver as ideias de uma forma muito mais profunda, ao ponto de conseguir tirar essas ideias de um certo lugar e apresentar num outro contexto, a partir então da nossa perspectiva. E aí exige um certo cuidado. Eu sei, em partes nos coloca numa situação um pouco desconfortável, né? Pode parecer um lugar não muito confortável, mas é importante porque provoca a nossa atenção. Então nós precisamos ter uma atenção bastante cuidadosa com aquilo que nós estamos lendo. A leitura filosófica, e hoje nós tratamos aqui de leitura de filosofia, de textos filosóficos, é uma leitura na qual não se lê muitas páginas numa sentada, né? É o tipo de texto que você precisará, às vezes, isso me fez lembrar os estudos de Heidegger na faculdade, os estudos da fenomenologia do espírito do Hegel. Aqui estou dando 2 exemplos de autores bastante complexos, ou os estudos sobre Hannah Arendt, né? Uma autora também difícil. Isso exigia, então, eu lembro de nós lermos textos do Hegel, 2 parágrafos em 15, 20 dias, porque eles tinham uma densidade de síntese muito grande. Os filósofos, as filósofas têm esse trabalho, que é produzir e sintetizar de uma forma muito cuidadosa. E aí, para conseguir dar conta disso, é bastante difícil. E é importante entender também a linguagem utilizada pelo pensador. Então, pela pensadora. Essa linguagem é uma linguagem que vai exigir um olhar bastante cuidadoso. Então, pensar o conceito, por exemplo, de ser no Heidegger é diferente de pensar o conceito de ser no Aristóteles, ou pensar o conceito de ser no Platão, ou pensar o conceito de ser em qualquer outro autor ou autora. Então, eu tenho que fazer... Vejam que eu vou fazendo um certo recorte. Então, eu estou pensando o Heidegger, neste caso, o conceito de ser dentro desse autor, que é um autor alemão, e aí eu vou trazendo o quê? Elementos do meu repertório para rechear essa concepção, para preparar o meu olhar. Então, um olhar preparado para o texto, ele é sumamente importante, né? Mas professor, eu não tenho o repertório sobre o Heidegger ou outro autor. Então, você vai fazer uma leitura cuidadosa, prestando bastante atenção nas palavras que ali estão. Lembra que eu disse no início, a leitura anotada? Então, registrar palavras centrais. Porque se você não vai ter, pensando no PND, você não vai ter muito tempo para ler mais de uma vez a questão,
Numa segunda ou terceira olhada, leitura, você olhará para os termos-chaves. E os termos-chaves encadeados, eles são uma espécie de esqueleto, né, daquilo que está sendo desenvolvido. Então, olhar para esses termos vai facilitar para que você reconstrua aquilo que está sendo discutido e, portanto, compreenda, desenvolva. Prestar bastante atenção também nos elementos que aparecem no enunciado e no comando e nas alternativas, porque há uma tendência muito grande de elementos que estão no comando ou no enunciado voltarem a aparecer na alternativa. Isso me fez lembrar que dias atrás eu mexia com uma questão de filosofia da educação que tratava de teoria crítica, a famosa escola de Frankfurt, né? Mas o mais correto seria dizer teoria crítica. E todas as alternativas, com exceção de uma alternativa, só essa alternativa falava em crítica, todas as outras não falavam. Isso era um denunciador imenso. Então, ao olhar as outras alternativas, rapidamente você descartava as equivocadas e ia para a certa. Isso ajuda a ganhar tempo. Pensando numa prova como o PND, que é uma prova longa, extensa, complexa e que exige muito, então é sumamente importante que você faça essa leitura bastante atenta, bastante cuidadosa, né? E eu deixaria como último elemento o treino na leitura. Então, treinar mesmo a leitura e a compreensão dentro desse escopo de tempo de 3, 4 minutos, entender essa compreensão e tentar resolver uma questão que fique dentro desse escopo de tempo, porque isso vai auxiliar você, estudante, você que vai fazer a prova nacional docente, a dominar essas técnicas, porque muito dessas provas é técnica. De novo, nós temos que ter um repertório, sem sombra de dúvidas. Ele é ponto determinante e inquestionável, mas é preciso ter técnica também. E as pessoas que relatam que tiram resultados muito bons em exames, sejam eles os mais variados, usam técnica. Então tem técnica de leitura, técnica de anotações e técnica de registro das ideias e de compreensão daquilo que está sendo discutido, porque, sem sombra de dúvidas, isso vai tornar o processo mais tranquilo e você também passa a aprender com aquele processo. Não é só uma prova, né? É um momento e pode ser um momento de aprendizagem para você. Então você percebe que estudar para o PND é saber, antes de tudo, interpretar textos, é identificar teses de autores, seus conceitos e buscar esse rigor na resposta sempre das questões. Aqui a gente viu, então, fazendo um balanço geral aqui de tudo que a gente viu hoje neste episódio, a gente viu também a diferença entre assunto e problema filosófico, o tema e o problema filosófico. Então não basta só identificar o tema, é saber problematizar, como o professor Everton enfatizou várias vezes aqui, é identificar a tese de um autor, então é saber o que aquele autor está defendendo, qual é a posição daquele autor em relação àquele problema, como que ele vai tentar resolver aquele problema, mas também é diferenciar o conceito, o exemplo e o argumento, que não são exatamente a mesma coisa. O exemplo vem para ilustrar geralmente o conceito, o argumento são as justificativas, as razões para aquela tese do autor. O conceito é a maneira como ele enquadra e como ele vai tentar dar luz e sentido àquele problema. Também a questão do comando, da questão que o professor Everton enfatizou aqui em mais de um momento, ficar muito atento a esse comando, já que ele é o que determina o que se quer na resposta da questão do PND. E, finalmente, como evitar uma leitura apenas opinativa de textos filosóficos. Isso daqui também é fundamental, porque lembrem-se que o PND é focado no ensino da filosofia, no ensino médio. Então, a gente está aqui com essa preocupação de levar para esse público adolescente uma visão de uma disciplina que não é simplesmente o achismo, é uma disciplina que se baseia em razões, em justificativas, em argumentos sólidos, que tenta justamente problematizar aquilo que parece evidente para muitos e que leva os assuntos à discussão. Então, aqui foram alguns dos pontos que nós abordamos neste episódio de hoje. Nós esperamos que eles sejam bastante úteis e proveitosos para enfrentar a prova nacional docente e também para o enriquecimento da sua formação em filosofia. Agradecemos a sua atenção e interesse e desejamos sucesso nessa caminhada. Até uma próxima. Professor Everton. Agradeço e ótimas leituras a todos vocês. Até mais.